Bom dia, graça e a paz. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa questão de apologética. Eu vou sempre frisar o subtítulo que foi dado para esse tema, que é aprenda a defender sua fé. Mas olha como se aprende a defender a fé. Através da palavra de Deus, diante de todo o vento de falsos ensinos, das seitas que surgem todos os dias. Mas assim, melhorou? Obrigado. E então nós vamos aprender a defender a nossa fé com a palavra de Deus, tá? E tem muito a ver com o que o pastor pregou hoje, né? Você está ouvindo a voz de Deus? Está conseguindo ouvir a voz de Deus? Porque tem muitas vozes por aí se dizendo voz de Deus. E é muito interessante que às vezes se disfarça de voz de Deus. Tem tanta coisa disfarçada aí de voz de Deus, chamado pseudo-cristianismo também, né? Que é o cristianismo falso, vem falsificado. E às vezes a gente pensa assim, mas só um pouquinho de falsidade não tem problema. Para matar alguém, você não precisa dar muito veneno. É só umas gotas só. Você pode dar um copo cheio de água com uma gota de um veneno poderoso que mata a pessoa, ou pelo menos deixa ela bem doente. E é isso que as heresias fazem. É por isso que eu quero convidar você agora a trabalhar comigo uma parte da apologética cristã, que é muito importante, que é a parte de divisão das seitas, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no meu slide também. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre divisão das seitas. Eu peguei aí esse estudo desse pastor, que ele é um apologeta muito importante, que ele fala muito sobre o que são seitas e tudo mais, e ele ensina também um curso de apologética. Tanto que eu estou baseado, eu vou voltar aqui só para vocês verem o livro. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Aqui, ó. Naquele livro ali, tá bom? Que é o livro Defesa da Fé, que ele faz parte de um estudo bíblico, de um curso de apologética, que é muito importante, muito válido, que dá para a gente aprender bastante sobre o que são as seitas, tá bom? Agora sim, vamos lá. Divisão das seitas. No Novo Testamento, a referência ao uso do termo haireses, olha de onde vem heresia, haireses, sempre está relacionada a uma seita a partir de uma perspectiva cristã. Então nós vamos falar aqui de seita baseado no cristianismo, tá bom? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou chamar as outras de seita, mas tem algumas seitas que nos chamam de seita. E aí onde a gente tem que fazer uma pergunta importante, afinal de contas, fica essa acusação para cá, acusação para lá, quem é seita, na verdade? Porque para algumas pessoas só existem dois lados, o meu e o falso. Então todo mundo acha o meu é o verdadeiro, o que não for meu é falso. É por isso que nós precisamos da verdade. Nós não somos os donos da verdade, nós não somos. Mas nós temos a verdade nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada. E temos como provar que ela é a verdade. Dentre as muitas provas, por exemplo, que nós temos, dentro da própria bibliologia pode ler livro de qualquer religião. Você vai encontrar nesses livros a defesa absurda do escritor daquela religião, do criador daquela religião. Você não vai encontrar lá, falando no livro do autor daquela religião, termos como, mas eu errei, eu menti, eu tive que ser corrigido, eu não sou a verdade. Você não vai encontrar isso nos autores. Agora, eu tenho certeza que você lê a Bíblia, comece a perceber na Bíblia Sagrada. É o único livro onde você vai encontrar o escritor, os escritores também tendo que falar, ei, pequei. Ei, eu não sou perfeito. Aquele que mandou eu escrever, ele é perfeito. É o único livro que aponta para a verdade, mostrando a verdade. E o escritor, ele diz, eu não sou a verdade, eu estou apontando a verdade. Eu estou falando uma prova só de que a gente pode confiar
nesse livro. Tem muitas outras. Quando você vai aprender a matéria de bibliologia, você encontra muitas outras provas. Aí agora uma notícia boa para você. Vou dar spoiler, mas bem pequenininho para vocês, tá bom? O pastor está aí preparando uma série de estudos para nós. Vamos começar a estudar essas matérias. Vamos começar aí com eclesiologia, o que é igreja, por que congregar numa igreja. Aí depois vem cristologia, depois vem bibliologia. Ele está preparando uma série aí para nós aí muito importante, assim que findar essa daqui, tá bom? O pastor Paulo Sérgio Batista, ele é um apologista e ele descreve a hereses, seita, na perspectiva cristã assim, olha o que ele fala: é um grupo surgido de uma dissensão religiosa que rompe com as doutrinas centrais da religião originária, seguindo um líder ou uma liderança carismática. A proposta das seitas não é a de uma mudança apenas estrutural ou organizacional, mas fundamentalmente doutrinária, negando assim as bases doutrinárias fundamentais da religião, da qual derivou, gerando novas doutrinas exóticas. Nós aprendemos aqui algumas aulas passadas sobre o islamismo. E nós aprendemos que o islamismo saiu daquela problemática lá do judaísmo, com aquela questão de, e aí, o filho primogênito lá, é o Ismael, não é o Ismael, e agora fica essa questão, mas você vê, sai tudo do tronco central, que é o judaísmo, a religião dos hebreus. E agora tem um grande perigo também, que eu estava até conversando ontem lá no acampamento de homens lá, estava conversando com o Lucas, com o Luciano, sobre o que hoje é chamado de pseudo-cristianismo, que são as heresias, os pensamentos errados que entram no meio cristão, mas ele vem assim como se fosse cristianismo puro. Aí ele pega uma temática cristã, aí todo mundo fala, mas falou sobre Deus, Júnior, está falando sobre Jesus. Irmão, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, levasse para o céu, a Roberto Carlos estava lá umas 3, 4 vezes. Cabra prepara umas músicas com Deus no meio, com misericórdia. Então não é só falar de Deus, se tem a essência também. E aí onde eu queria classificar com vocês as seitas, tá bom? As seitas são classificadas em um conjunto de características comuns, que as dividem em 4 blocos gerais. O pastor pediu para eu não entrar, igual que foi feito com o islamismo, em uma só. Então o que eu fiz? Eu preparei aqui os blocos das seitas para ficar mais fácil, tá bem? Primeiro existe aí o bloco número 1 lá, ó. Eu coloquei de propósito um desenho com um monte de gente em volta da cruz, porque elas são as pseudo-cristãs, pseudo é falsas. São grupos advindos do cristianismo, mas que rompem com a ortodoxia bíblica em suas doutrinas centrais. Não é só nas doutrinas marginais, mas nas centrais. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, onde nós temos lá o Charles Taze Russell. Ele partiu do cristianismo, ele pegou bem naquele período histórico onde estava batistas, presbiterianos, estava uma briga lá entre eles, e falou, está todo mundo errado e eu estou certo. E pronto, criou a fé dele para 144 mil. O problema foi quando passou de 144 mil. Ele foi fazer a conta lá e falou, e agora? E os outros, eu mando para onde? Se não existe inferno, porque ele não acreditava no inferno. Como pode um Deus amoroso mandar alguém ao inferno? Aí o povo chegou lá para ele e falou, e aí? E nós que passamos dos 144 mil, vamos para onde? Aí ele criou a doutrina do outro rebanho. Que aí foi quando Jesus falou, ainda tem outro rebanho. Mas Jesus estava falando ali dos gentios, não de outro rebanho que ia para o céu e outro que ia ficar. Mas ele criou uma doutrina ali, foi bem quista, bem aceita e acabou. Então é pseudo-cristã, porque saiu do cristianismo e criou uma doutrina em cima do cristianismo. Tem os adventistas do 7º dia, que continuam acreditando nas regras do Antigo Testamento, principalmente na questão de alimentação, de guardar dias e tudo mais. E às vezes o cristão também se confunde com o adventismo. Por quê? Porque eles têm um estudo muito aprofundado em algumas áreas, como arqueológica. Tem lá o doutor
lá, né, o arqueólogo lá, né, o Rodrigo Silva, maravilhoso na parte de arqueologia, mas quando vai falar da Ellen G. White, a fundadora, você fala, meu Deus, parece que não é aquele doutor que estava falando até quase agora, Jesus. Aí tem o Adventismo, sétimo dia, tem os Mormons, né, que eles não gostam de ser chamados de Mormons, a igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias. Mormon, na verdade, era o anjo lá, o camarada lá que, é o anjo mesmo lá, que apareceu. Tem os unicistas, aí você fala, eu nunca vi um unicista na vida. Irmãos, eles têm até CD gravado, aí que nem sei hoje se tem CD ainda gravado. Tem música para todo lado, né, o Voz da Verdade, por exemplo. Aí você fala, não tem muito perigo. Tem, desde que eles estejam ensinando doutrina. Uma vez um diácono da igreja Voz da Verdade, da igreja unicista, ele queria me converter ao unicismo. E eu falei, ok, eu te dou a chance, né? A gente está num país livre. Aí eu falei, me traga versículos, porque eu sou baseado nos versículos. Se você me trouxer versículos, eu fico sossegado. Aí ele pegou e me trouxe 3 versículos para provar o unicismo. E eu falei para ele, então pode provar. Aí ele explicou, eu dei toda a chance para ele explicar, como eu ensinei nas outras aulas, fique à vontade, fale à vontade. Aí eu falei, agora é minha vez? Ele falou, eu apresentei 58 versículos que provavam que não acreditamos no unicismo. Ele leu o primeiro e já falou, já estou com a cabeça confusa. Eu falei, imagina se eu explicar um por um para você, amigo. Enfim, para eu não incumprir a conversa, hoje ele congrega numa igreja cristã, evangélica, que sabe que existe a trindade, um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas às vezes a pessoa se prende ali numa doutrina que foi criada por um outro camarada ali e não pega a verdade. Então essas aí são as pseudo-cristãs, tá bom? Eu coloquei etc., porque infelizmente hoje tem muita coisa entrando em nosso meio aí, que está também sendo denominado de cristianismo, que não são. Tem segundo bloco de religiões que são as orientais. Só voltando, essas daqui, irmãos, essas pseudo-cristãs, só tem um jeito de nós defendermos a nossa fé. É você voltando-se para os versículos que eles estão usando de forma errada, você volta e procura no contexto com eles, tá bom? Porque a maioria é ruim de contexto. Não todos, mas a maioria deles são ruins de contexto. Quando você pega o capítulo inteiro, ou o livro inteiro, por que foi escrito, por quem foi escrito, tudo mais eles dão aquela perdida, porque eles pegam mais versículos isolados, a maioria, tudo bem? Por exemplo, o Adventismo sétimo dia, parece que não existe Hebreus 4 na Bíblia. Depois você dá uma lida, entre nós, não conta não, tá bom? Depois dá uma lida em Hebreus 4, que você vai ver que o sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa chamada Jesus, entre nós. Aí depois você dá uma lida e você fala, parece que eles recortaram isso aqui, deixa Hebreus 4 fora, e o resto tudo eles querem, então não. Orientais, seitas orientais, são grupos advindos principalmente das grandes religiões indo-budistas e do extremo oriente, Hare Krishnas, Seishonoye, Igreja da Unificação, Igreja Messiânica e etc. São as orientais mesmo. São aquelas que vêm lá com pedras preciosas, lá que você coloca aquele cristal, aquele cheiro que vai trazer bênção para todo lugar. Aí você coloca todos os objetos naquela posição correta, e aquilo vai trazer a prosperidade para o ambiente. O interessante das religiões orientais é que você vai em uma, você já descobre como é todas, porque todas partem do mesmo princípio. Todas elas precisam ter um Deus supremo, que eles dão um nome para esse Deus supremo. Eles precisam ter adoração ao fundador e também aos antepassados. Você precisa ter um grande respeito aos antepassados. Todas são muito, muito semelhantes. É tanto que quando eu fiz a teologia, o meu primeiro curso de teologia, eu fiz na área de apologética. E eu escolhi uma dessas religiões, eu fui em mais de uma, mas eu escolhi uma para me fundamentar, para entender melhor. E eu conheci essa igreja messiânica, principalmente pelo nome. Eu falei, engana, porque a gente pensa no Messias, Jesus. Eu falei, deve ser a mesma coisa. Eu fui lá, pisei no solo sagrado, que eles chamam, lá na represa Guarapiranga, eles têm lá um território muito grande. Pisei no solo sagrado, muito japonês, e eu lá no meio, lá. E quando eu cheguei lá no solo sagrado, com 5.000 pessoas, tinha adoração
ao Deus Supremo deles, que era uma cabaninha muito bonita, construída assim, bem no meio assim. Aí eles tinham que ofertar alimentação e tudo, e todo mundo de pé naquele solo redondo assim. Aí depois tinha que fazer uma oferta de alimentação para a cabaninha da direita, que era para Meishu Sama, que era o fundador. Aí todos, a alimentaçãozinha, dava arroz, eu com a fome, vendo aquela comida entrando lá, Jesus, nem para eles oferecerem um pouco para nós aqui. E aí foi também aos antepassados aqui da cabaninha aqui, desse meu lado direito aqui. Aí os japoneses colocando lá tudo. Aí daqui a pouco chegou a hora da gente se prostrar, se ajoelhar para aquele povo todo. Irmão, eu nunca passei tanto medo. 5.000 pessoas, só estava eu e meu amigo de pé, os outros tudo prostrado. E eu pensei, esse povo japonês deve lutar um karatê terrível. Mas eles nunca me viram correndo com medo. E eu falei para o meu amigo, eu falei, rapaz, eu vou ficar de pé, eu não vou me prostrar. Ele falou, eu também não. Eu falei, mas se eles olharem feio para nós, vierem na nossa direção, a gente corre. E a gente estava perto ali da saidinha assim, a gente não estava no meio assim. Aí ele falou, vamos ficar de olho. E pior que tinha um pessoal, não sei como é que chama lá, se é diácono, o que é, que ficava passando e olhando assim. E eu falava, se vir na nossa direção, Carlão, a gente corre. Hoje o Carlos é pastor de uma igreja batista lá em São Paulo, meu amigo. Ainda bem que eles não correram atrás não. Aí na hora do jorê é uma passagem de poder assim para o outro assim. Aí olha para o seu amigo e fala aí, tem que ficar falando jorê. Eu ficava para o meu amigo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te... E a gente orando um pelo outro ali. Mas assim, elas são semelhantes entre elas, tá bom? São religiões orientais, mas o interessante é que elas enganam bem. Porque eles prometeram assim, vem que você vai sentir paz, tranquilidade. Todo o ambiente fez com que eu sentisse aquela paz momentânea. A hora do chá, gente, só que você sai de lá, os problemas são os mesmos, é tudo a mesma coisa, não teve perdão de pecado, não teve nada. Então dá uma sensação momentânea de paz. Terceiro, as ocultistas. São grupos cujo fundamento doutrinário se baseia no suposto contato com os espíritos desencarnados, que pode ser espíritos de animais ou espírito de gente. Elementais ou entidades, então, os elementos também, você tem contato com os elementos, aí você lembra do Capitão Planeta, né? Ou entidades espirituais de supostas falanges superiores, assim, que são semideuses, semidivindades. Por exemplo, a bruxaria Wicca, que hoje está muito em alta aí, que é das bruxas mais jovens, né? Alto e baixo espiritismo. Alto espiritismo é por causa do conhecimento, que é a questão de Chico Xavier, esses camaradas aí, que aí tem que conhecer muito, tem que conhecer a doutrina, ler muitos livros. E o baixo espiritismo são aqueles que não precisam de tanto conhecimento, Quimbanda, Umbanda, Candomblé e etc. Que tem o satanismo também, tá bom? Que hoje está aí também bem em voga, tem gente que está admirando o satanismo também. Essas daqui, quando eu fui pesquisar, eu entrei em quase todas elas, tá bom? O mais, assim, que eu achei muito pesado para mim na época, eu precisei até de ajuda para eu entrar de pastores, bastante de pastores psicólogos também, foi quando eu entrei nessa área de satanismo. É muito pacto que se precisa fazer, de sangue, muita coisa. Então eu precisei de bastante ajuda. Pastor Silas Moloshenko, por exemplo, da Teológica. Pastor Silas Moloshenko me ajudou muito naquela época, lá da Teológica, porque eu falei para ele, eu vou entrar num ramo que é difícil, pastor. Ele falou, pode ir. O doutor Jorge Pinheiro também, pastor Jorge Pinheiro. Eles me ajudaram muito quando eu entrei nessas áreas aqui para descobrir algumas coisas, para defender uma dissertação falando sobre alguns assuntos, sobre demonismo, tá bom? Eu agradeço a Deus pela vida desses homens aqui. Quarta coluna de seitas são as secretas. São grupos divididos por níveis de progressão espiritual. Você é iniciado naquela fase, depois você é iniciado na próxima fase, cuja doutrina somente é conhecida pelos iniciados de cada grau, por eles alcançado. Então, para você conhecer aquela doutrina, você tem que estar naquela fase. Aí você conhece aquela doutrina. Enquanto você não conhece, é a da fase inferior, isso não é para você, tá bom? Por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria. Os maçons, por exemplo, falam, nós não somos religião. Mas quando você vai estudar todas as características de uma religião, são sim, para de brincadeira, vai. Não é possível, estão se fazendo de bobo. São religião sim,
Bom dia, paz. Eu tenho 2 amigos aí que um é do grau 7, 8, sei lá, que raio que é, e o outro do grau 20, sei lá o que, da maçonaria. Esse do grau 20 e pouco aí, ele começou uma conversa comigo, falando, não, olha, eu me sinto, um estudo filosófico e um estudo tão bom que eu não sinto necessidade de ir na igreja. Eu parei, olhei assim, fulano, mas se você não sente necessidade de ir a um templo para se conectar com o divino, e você encontra isso na maçonaria, então, né? Amém. Eu lembro que uma vez eu estava... a gente tinha um grupo de PG lá em São Paulo também, e eu dirigia um PG, e tinha uma irmã lá, congrega na Batista, também numa Batista lá em São Paulo, e ela falou assim, meu esposo, ele é do grau 27, são 32 graus, tem uma lá que vai a 33 graus, mas o comum é 32 graus, e ele quer vir no próximo PG, eu falei, deixa vir. Aí ele veio, aí ele viu, a gente deu uma explicação bíblica, uma reflexão, aí ele chegou para mim e falou assim, eu quero fazer perguntas bíblicas para você. Olha a minha bobeira que eu fui falar. Eu falei, pode fazer o que você quiser. Ele falou, então eu vou vir todo dia aqui de reunião. Não é que todo dia ele tinha uma pergunta, porque ele falou assim, eu vou ler a Bíblia, você vai fazer eu ler a Bíblia, eu vou começar em Gênesis até Apocalipse, eu tenho um monte de perguntas. Eu falei, pode fazer, irmão. Era cada pergunta assim, que parecia que vinha assim, revelação para ele de pergunta assim. Mas hoje ele é um dos obreiros de uma igreja batista lá em São Paulo, na Zona Norte, tá bom? E não fui eu que fiz nada não, eu só explicava, pedia bastante graça para Deus, ajudava ele a entender alguns textos, e o legal é que ele não precisou chegar nem no Deuteronômio, tá bom? Ele já estava convertido bem antes já ao Evangelho, porque é Bíblia, irmão, é a Bíblia, está em contato com a verdade, não é em contato comigo, foi em contato com a verdade, porque é isso que falta, fazer a pessoa entrar em contato com a verdade, tá bom? Então essa aqui eu dividi em colunas, porém agora eu quero entrar numa parte, irmãos, que aí eu quero deixar nós todos bem espertos, tá bom? Características distintas dos NMR e DCNB. Que trem é esse, gente? Está parecendo partido político. No meio da apologética é NMR, novos movimentos religiosos, que são os mais perigosos hoje. Porque tem aqueles que não são novos, são mais antigos aí, que você já sabe, eu sei o que o Testemunho de Jeová basicamente fala. Eu sei basicamente que o Islã vai tentar falar para mim, o muçulmano vai tentar conversar comigo, eu sei, mas tem uns novos movimentos religiosos aí, que eles vêm bem disfarçados, e os DCNB são denominações cristãs, vou falar baixo, só para nós ouvirmos, tá bom? Não bíblicas, mas são denominações cristãs, Júnior, mas elas são não bíblicas. Elas não têm a Bíblia como base e regra fundamental das suas doutrinas. Aí você vai lá, é igual Denorex, parece remédio, mas não é. Você fala, é crente, é tudo crente, é irmão. Aí você vê umas doutrinas que eles começam a ensinar, uns comportamentos, você fala, mas não está na Bíblia não. Se não está na Bíblia, aí você arranjou o problema, quando você fala que não está na Bíblia. Uma vez eu fui a um local, um determinado local, eu estava até contando ontem com os irmãos que a gente estava conversando lá no acampamento lá dos homens. Eu fui num local, irmão, que foi tão estranho. Era nome de igreja, tudo igreja, tinha diácono, tinha todo mundo, estava tudo bonito. Eu falei, que pensa. Por isso que agora quando eu saio para pregar, agora que eu estou congregando aqui na Memorial, primeiro pergunto ao pastor Aderson, pastor, o senhor conhece? Estão me convidando em tal lugar, é mais fácil, porque ele conhece bastante aqui a região e tudo, né? Ou eu pergunto para a pessoa como que é e vou pesquisar para ver também, se o pastor não conheceu, se o trem é bom mesmo. Eu fui, irmão, quando eu cheguei lá, primeiro eu achei estranho que estava todo mundo para cá, assim, num lugar assim, num cômodo assim, interessante. E eu fiquei, Jesus, está todo mundo aqui, e onde que está o púlpito, ou o palco, ou o que tem aqui na igreja? Não tinha, né? Eu falei, onde está o povo que prega, né? Eu falei, deve ser todo mundo aqui no meio, eu acho que eu vou andar pelo meio da igreja e pregar, não sei. Aí eu reparei que na parede, na frente, tinha um quadradinho aberto, assim, com uma portinha fechada, uma portinhola fechada. Eu falei, será que ali é na hora da cantina, né? Vai sair a comida ali, na hora do final? Já pensei na comida no final. Eu falei, e agora, né? Aí o louvor que estava aqui fora começou a tocar, aí a portinhola abriu. Aí apareceu um irmão bem cabeçudo, assim.
E começou a falar assim com o povo, assim. Aí eu falei, e agora? Eu estou sentado aqui. Aí alguém veio assim, lá de uma porta do lado assim, veio e falou, o senhor pastor, pode por favor, se dirigir até a sala sagrada? Eu falei, tem sala sagrada aqui? Tem, é lá atrás. O irmão vai ficar lá, vai ficar atrás daquela parede onde está o povo que põe a cabeça no quadrado. O irmão também, na hora de pregar, vai pôr a cabeça no quadrado. Irmão, que medo. Quando cheguei lá, um povo mal encarado, assim, tudo como se fossem iniciados numa religião assim nova. E eu entrando, e aquele clima assim, eu falei, eu estou num lugar totalmente diferenciado. Estou no terceiro céu, ou quarto céu, não sei se aqui tem mais céu. Irmão, como foi complexo para mim ficar ali dentro. O povo tinha umas orações estranhas. E na hora que eu fui pregar a Bíblia. Aí eu tome Bíblia neles, e tome Bíblia neles. E o povo dando glória, que era o povo que dava glória lá. E o povo... Aí quando eu terminei de pregar, eu falei, eu acho que eles entenderam a mensagem de Deus. Aí a pastora do local levantou-se e falou, agora que o irmão pregou a Bíblia, agora ele vai voltar aqui para trazer a revelação. Eu falei, irmão, eu estou revelando há 30 minutos aí, a minha irmã manda voltar para trazer a revelação. A revelação é a Bíblia. Aí você acredita que ela teve coragem de olhar para o povo e falar assim, irmão, deixa para lá, ele não tem revelação não, então vamos continuar o culto. Eu falei, meu Deus, ainda falou que eu sou sem revelação. Tudo bem, eles nunca mais me convidaram, graças a Deus, eu não quero que convide mesmo. Mas aí eu fui pesquisar quem era uma denominação cristã não bíblica, eles não seguem a Bíblia. Aí você pode estar aí, Júnior, como é que eu vou fazer para me defender? Eu também tenho essa pergunta. Por isso que eu fui dar uma lidinha aqui nesse livro de apologética. Eu quero trazer algumas formas de como nós podemos reconhecer, tá bom? Topa então a gente reconhecer, para você não precisar colocar a cabeça no quadrado? Tudo bem? Vamos lá? Eu fiquei com medo aquele dia, eu nunca passei tanto medo na minha vida, a não ser aquele dia que eu fui na messiânica lá com os japoneses. Primeira postura que eles tomam para se fazer de denominação cristã não bíblica, adição. Eles adicionam algo à autoridade canônica da Bíblia. Eles são parecidos com aquele cara lá do SBT que fala, eu aumento, mas não invento. Porque eles vão falar, mas está aqui, ó. Tá, mas explica isso. Aí eles falam um negócio, não, volta para o texto. Não, agora a revelação nova dentro do texto. Não existe, a revelação já é o texto. Então eles adicionam algo à autoridade canônica da Bíblia, tornando a Bíblia insuficiente. É como se fosse, mas aqui a revelação não está completa, precisa dessa minha aqui, ó. Aí agora sim você vai ter a completude da revelação. E portanto necessita de algum tipo de complemento às revelações bíblicas. Eu fui num lugar uma vez que eu estava lá quietinho, esperando meu momento lá, e estava eu, um amigo meu, pastor André e Manuel Felipe, e a gente estava sentado esperando, que a gente foi lá para dar alguns estudos, e quando veio o líder lá do local, começou a falar umas coisas, eu vou falar, ele não vai saber que eu não vou citar o nome dele. Ele estava lá e daqui a pouco ele falou assim, irmãos, aí ele mandou a gente ler um salmo, eu não lembro o número do salmo, que fala assim, que Deus dá ordem aos querubins, e ele voa nas asas dos querubins. Aí ele falou, irmãos, eu estava lendo esse texto e Deus me revelou o que ele faz por causa desse texto. Eu falei, que bênção, Deus revelou em cima da revelação, vamos ver o que está acontecendo, né? E a gente ali estava até feliz até o momento. Aí ele falou assim, Deus me revelou que esse texto aqui, ele não mostrou exatamente o que Deus faz quando voa nas asas dos querubins, mas Deus me revelou o que ele faz. É assim, irmãos, Deus está no seu alto sublime trono, por exemplo agora, mas chegou um momento onde a gente está cultuando a Deus, e Deus pega, e ele fez de verdade, ele botou os 2 dedos na boca, ele dá um assovio, e ele assoviou na igreja, e fala, querubim venha, e o querubim pega e para aqui embaixo dele, do trono, e Deus pula nas costas do querubim, e sai surfando, e vem, irmãos, por exemplo, ele está aqui agora, passando nas asas, aí você imagina o povo, né, o lustre, todo mundo se pendurou no lustre, nos ventiladores, aquela coisa bagunçada. Eu olhava para o meu amigo e falei, o que a gente está fazendo aqui? Ele falou, deixa o querubim voar, rapaz, para de atrapalhar. E aí ele começou a falar que Deus revelou para ele como é que ele voa nas asas do querubim. Gente, não tinha nem um pouco de interpretação de texto. Legal, não é? Deus surfista e surfando nas costas dos outros. Coisa maravilhosa, né? Por quê? Porque ele achava que a Bíblia não era o suficiente. E o legal é que ele olhou para a minha cara do meu amigo, que ele sabia que a gente era professor de teologia, e falou assim, isso aqui não é Bíblia não, é revelação. Eu falei, meu Deus, não era para ser Bíblia, Bíblia é revelação. E ele olhava para nós bravo ainda.
Eu acho que ele viu nossa cara de bullying, assim, comprida, não gostando do assunto. Pode-se adicionar novas escrituras autoritativas à Bíblia, ou mesmo o pensamento dos líderes, profetas ou autoridades do grupo. A suficiência da Bíblia é reduzida em partes ou no todo, ou seja, são aqueles tipos de movimentos que, se você for, perceba se eles têm uma revelação nova dentro daquilo que já é revelação, gente. Se a Bíblia não é suficiente como regra de fé, doutrina e comportamento, não, é que tem uma revelação nova, a gente precisa do fulano, da fulana, para trazer essa revelação nova. Desconfie. Gente, você congrega numa igreja que a Bíblia é o princípio e o fim da nossa doutrina aqui. Dá para perceber isso. Você foi no local, não é a Bíblia só, tem a revelação nova do Betrano, do fulano. Comece a desconfiar, é uma das características desses movimentos, que às vezes tem nome de igreja, até parece igreja. Ó, a adição e eles têm a subtração, olha, eles usam a matemática lá, ó. Subtrair algo da natureza de Cristo. O Jesus anunciado e crido por eles, geralmente é reduzido em sua natureza. Ou ele é desprovido de sua natureza humana, ou de sua natureza divina, ou ambas. Você não sabe se Jesus realmente ele assumiu a humanidade lá nessas religiões. Você não sabe se ele é só uma imagem holográfica que não sofreu nada na cruz. Eles não conseguem explicar quem foi. Ou Jesus era só um profeta, um bom homem, um bom profeta. Ou ele era uma divindade tão altíssima, tão altíssima, tão altíssima, que ele mandou apenas um representante da divindade. Então aquele Cristo, eu já vi isso em algumas religiões, era só um homem que falou, eu posso assumir, então eu assumo, eu aceito ser o Cristo simbólico, mas na hora que for morrer na cruz, por favor, me arrebata antes, me tira antes, que eu não quero sofrer tudo aquilo. São religiões que não pregam Cristo por completo. Deve-se crer em Jesus, mas não no Jesus apresentado nas Escrituras. Isso demonstra a posição secundária da pessoa de Cristo dentro de tais sistemas doutrinários. Então, sempre você vai chegar lá, a grande pergunta é, mas quem é Jesus Cristo para esse povo, afinal de contas? Ele é Deus, realmente? Será que ele faz parte da Trindade? E esses movimentos, que às vezes se autodenominam cristãos, colocam mais dúvida sobre a divindade, ou sobre a humanidade de Cristo, e alguns duvidam de tudo. Jesus Cristo não passa de apenas um mero coadjuvante no grande drama da salvação. Eu fui num local, por exemplo, irmãos, me desculpa, tá? Eu sou meio missionário, eu era meio missionário, porque eu me formei na primeira faculdade de teologia, na parte de apologética, então eu ia pesquisar para escrever sobre os assuntos. Eu fui num local, por exemplo, uma vez, que o líder lá estava pregando lá, e foi interessante, quando você... Assim, tem no meio de alguns povos assim, que você fala umas frases, aquelas frases são mais de efeito, né, para o povo fazer barulho e tal. E eu lembro que ele estava pregando e falou assim, irmãos, eu tenho uma coisa maravilhosa para vocês, Jesus está aqui, irmãos, ele é o varão de branco que passeia na igreja, ele está passeando. Eu olhava, procurava o varão de branco, não encontrava, mas está aqui. Eu falei, amém. O importante é que ele está falando que é Jesus está aqui. Aí ele falava isso, o povo só, amém, 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 né? Eu falei, que povo calmo, né? Jesus está aqui, o povo... Mas teve uma hora que ele falou, irmãos, mas agora eu tenho uma grande notícia para vocês, se preparem. E a igreja estava entupida, irmãos, entupida. Aí ele falou assim, irmão, abre espaço, abre ala. E o povo abria mesmo assim. Eu falei, irmão do céu, acho que vai começar o teatro, alguma coisa assim, né? Vai ter uma coisa surpresa. Abre, irmãos. Miguel, o arcanjo Miguel está entrando. Rapaz, mas a igreja pegou fogo assim. Falei, rapaz, ele falou que Jesus estava aqui, ninguém falou nada. Quando o arcanjo Miguel entrou, todo mundo... Mas o culto inteiro era uma prostração para o arcanjo Miguel. E teve um hora que caiu endemoniado, eu não sei, eu acho que era falsier, mas tudo bem, era fake. Caiu lá, irmão. E aí, vai, sai em nome de Jesus, sai, o bicho não saía, e a mulher pulava, e a mulher rolava. Aí depois ele falou assim, arcanjo Miguel, é a sua vez, vem. Aí a mulher fez careta mais feia. Aí ele, irmão, era uma teatralização, irmão. Aí ele falou assim, agora arcanjo Miguel, eu quero que você se prepare. Mas eu não quero que você bata muito nesse demônio, não bata muito nele, não. Bata só com a ponta da asa, bata. Aí o endemoniado dizia, eu falei, meu Deus, é muito teatral. Teatro, Luizinho.
Agora bata com a outra asa. Aí a mulher de mulher fala, eu falo, não. Pior que o meu amigo que me convidou para ir lá, ele era dessa igreja, ele falava, você é um incrédulo, né? Eu falava, tá difícil também acreditar num negócio desse, né, rapaz? Me chama eu para um teatro melhor do que isso aí. A moça não sabe nem, né? E o arcanjo Miguel tá com a asinha muito, e a mulher fala, eu falei, não, tá muito estranho esse negócio, eu não gostei não. E era cristão, irmão. É nome de igreja, eu não vou citar nome porque é nome de igreja importante sim. Você vai lá e vê umas teatralização dessa. Calma que não acabou não, eu vou usar a matemática toda, multiplicação. Exigem muito mais do que crer em Cristo para ser salvo. A fé suficiente como apresentada nas Escrituras deve ser acrescida a alguma doutrina particular do grupo. Não adianta só tem fé em Jesus que ele morreu, isso é pouco. Você tem que dar outros passos para alcançar a salvação. Para eles a graça salvadora não salva. A salvação passa a ser atrelada a um conjunto de práticas litúrgicas e doutrinárias determinadas somente pelo grupo. Então, além disso, você ainda tem que carregar o candelabro sagrado, a não sei o que sagrado, fazer não sei o que, fazer o jejum dos não sei quem mais, mas você fala, Jesus, é tanta coisa que tem que fazer. Mas e se eu não quiser fazer isso? Só crer em Cristo? Não pode. Não pode. Tem tudo isso aqui junto. Aí você pode entrar. Eu vou usar lá o que aconteceu, não vou dar spoiler não, tá bom? Mas o que aconteceu lá no acampamento das crianças, aí pode entrar no lugar celestial, lá na cidade celestial. Oi? Figurativo, porque lá não era a cidade celestial de verdade, mas as crianças viveram aquilo intensamente. Eu chorei tanto vendo aquele vídeo. É tão bom, mas deixa para lá, depois vocês vão saber. Mas gente, eles começam a acrescentar coisas à fé. Não basta crer em Jesus. Tem muitos lugares assim. Tem igrejas hoje que a gente chama de igrejas judaizantes. Já ouviu falar nisso? Você tem que usar tudo que é do judeu, porque não basta apenas crer em Cristo. Você tem que usar toda aquela indumentária para falar assim, agora eu sou crente de verdade. É nada, irmão. A gente está trazendo tudo aquilo que foi abolido, que já está lá na carta aos Hebreus, mas isso aí foi abolido, será a sombra dos bens futuros, está lá em Colossenses, e a gente está vivendo de sombra. Irmão, se for para você sentar na cadeira ou na sombra da cadeira, você quer sentar onde? Tem gente sentando em sombra de cadeira, que são essas religiões que estão multiplicando, não é só a fé, coloca um monte de coisa, agora você é crente, aí você fica lá, todo cansado, fatigado, com um monte de... Lembra que o pastor pregou hoje? Regra e mais regra, lei e mais... É isso. E o evangelho é tão simples. Jesus morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, Ele é nossa âncora lá no céu, para que nós possamos morar com Deus. É simples. Essas religiões que complicam. E por último, na parte ainda da matemática das seitas e heresias, existe a divisão também nessas seitas. A glória devida a Deus é dividida com a glória do sistema religioso. É aqui que tem a vitória, é aqui que você alcança, é nesse dia, é nesse horário, é nesse endereço, é aqui. Então você tem que glorificar e exaltar o local. Não se pode ser fiel a Deus participando de outro sistema religioso, pois somente fazendo parte do grupo pode-se agradar a Deus plenamente. O sistema religioso se torna o responsável pela apresentação ideal de Deus, conduzindo o adepto a uma postura de exclusivismo religioso que o impede de aceitar qualquer outro sistema de crença que não seja o dele. E o pior é que, na verdade, quem está por trás é o líder que está lá querendo ser adorado num trono específico, especial lá. Eu fui de uma determinada denominação há décadas, essa faz décadas atrás, tá? Eu nunca vou citar nome por questão de respeito, tá bom? Que eles brigaram por causa de uma editora. Eles se separaram, aí a editora tal, que era muito importante, a editora é nossa porque... foi fundada aqui na nossa cidade. Não, é nossa porque quem fundou, e ficou essa briga. E o interessante é que os líderes, os cabeças da época, tenho certeza que tem gente que já sabe do que eu estou falando,
começaram a falar assim: então eu não quero que o pessoal do Ministério A converse com o Ministério B. Não pode nem se cumprimentar na rua. Ô irmão, que coisa feia. Você olhava o irmão na rua, aí você olha, ele é do ministério tal, não pode nem olhar para ele. Sabe, irmão bicudo. A Bíblia chama de dura serviço, para cervical dura, não se rebaixa. Não, para com isso, coisa feia. Porque os líderes estavam brigando por questão de editora. Que ainda foi para a justiça pública, para brigar lá, igreja brigando com igreja. Aí você vai olhar, é porque tinha 2 cabeçudos na liderança querendo ser mais líder do que o outro. Igual aquela época da cisão da igreja católica, quando tinha lá o Papa e o Patriarca na história, né? Que tinha o Papa lá em Roma e o Patriarca lá em Constantinopla lá. E eles falaram, não, quem manda mais é o Papa, não, quem manda mais é o Patriarca. Aí ficaram essa briga, aí teve a cisão da igreja, e às vezes a gente nem sabe, a igreja católica é dividida em igreja oriental e ocidental até hoje. E a gente nem conhece tanto a igreja oriental, que é até uma igreja interessante deles, que prega muito mais a palavra de Deus do que a gente conhece, que é a igreja ocidental. Então isso aí tudo por quê? Porque faz divisões. Se você está frequentando um lugar, ou visitando um local, ou algum grupo que seja, que está tentando dividir, está fazendo divisões com exclusivismo, esse líder é o cabeça de todos, ninguém pode ouvir outra coisa, outra pessoa, a não ser esse daqui, mais do que a Bíblia Sagrada, desconfie, cuidado, pode ser um pseudo-cristianismo. Respira, irmão, respira. Tudo bem até aqui? Então já dá para você reconhecer algumas, não dá? Principalmente os pseudo. Olha que eu dei algumas características. Eu fiz uma pesquisa por último agora para tentar entender um pouco mais os novos movimentos progressistas entrando nas igrejas. Faz uns 4 anos atrás que eu fui fazer esse estudo. Irmão do céu, como eu arranjei problema assim, porque eu só fui falar num lugar lá um dia, eu chamei uma determinada pessoa, falei, olha, toma cuidado que isso aqui pode ser uma ideia progressista, está entrando e vocês não estão percebendo. Irmão do céu, a pessoa ficou muito brava comigo, falou, não estou falando que vocês são progressistas, estou falando é uma ideia progressista que está entrando, adentrando, e só entra quando a gente deixa a Bíblia de lado. Deixou a Bíblia de lado, começa a entrar essas ideias, é só deixar a Bíblia de lado, vocês estão deixando, você tem que pregar o Evangelho, pregar a Bíblia Sagrada, entra na Bíblia, pregue. Rapaz, tem uma encrenca. Oi? A ideia progressista? Principalmente inclusão. Estava se tornando uma igreja bem inclusiva. Você não podia mais falar sobre marido, mulher. Você tinha que pregar principalmente apenas temas. E não pode mais usar exemplos bíblicos, totalmente bíblicos. E você tinha que não pregar. Você tem que fazer bate-papo e reflexão. Nunca mais pregar. Aí eu falei, eu não vim para a igreja para bater papo, eu vim para ouvir a palavra de Deus. Aí até eu e um outro irmão que prega também, um outro pastor, falou assim, e quando a gente quiser pregar? Não é aqui. Eu falei, então não é aqui que a gente fica. Hasta la vista, baby. E eu estou congregando aqui na Memorial, onde tem pregação, tem palavra. Vamos continuar aqui, irmãos? Outras características fundamentais. Eu marquei algumas características que eu gostaria que você reconhecesse, para você não ser enganado, tá bom? Primeiro, sistema centralizador de governo. Uma liderança completamente centralizada somente nos parâmetros pré-estabelecidos pela própria organização. É só nós quem governamos e acabou. Mas tem igrejas que pregam o mesmo evangelho. Não, é todo mundo errado, só nós estamos certos, só aquela liderança específica que é a correta. Já é uma coisa para você desconfiar. Por que eu não posso olhar, pelo menos nem que seja para evangelizar o outro? Não pode, olhe só para o nosso. Tem alguns movimentos, por exemplo, se você não participar de determinados encontros, alguma coisa, eu estou falando do meio evangélico também, eu não vou citar nome aqui, porque tem muitos movimentos que já usam isso, muitas igrejas. Mas você não foi para aquele lá e não passou por aquele movimento de iniciação, de ficar lá em tal lugar, guardado lá no meio dos matos, lá, passando por todo aquele processo lá. Eu fui num lugar desse uma vez, eu fui para pesquisar, eu sou besta, eu entro para pesquisar os lugares, eu passo umas raivas lá e eu tenho gastrite nervosa, irmão, esse que é o problema, tá com a gastrite, só que esse lugar eu fui expulso a 1h da manhã. Quando deu 1h da manhã, eu falei, é melhor você ir embora com sua esposa.
porque você já está atrapalhando demais aqui. Mas só porque eu estou explicando a Bíblia, é melhor você ir embora. Aí eu tive 1h da manhã no meio dos matos, o GPS não funcionava para eu sair daquele lugar lá, mas cheguei em casa, graças a Deus, com a minha esposa, e a gente não aceitou essa liderança muito centralizadora, tá bom? Eu até contei para o pastor eu contei qual foi o local que eu fui, tá? Citei o nome, não adianta que ele não vai contar para vocês, que ele guarda o segredo. E ele falou, não acredito que eles fizeram, pastor, esse lugar com uma igreja de renome fizeram essa baboseira aí, e eu estava lá no meio dos matos com eles. Segundo, autoridade divina do líder, coloquei entre aspas. Esses locais divinizam a sua liderança. O líder alimenta a visão de instrumentalidade divina, levando os adeptos a compreenderem que se insurgir contra ele em qualquer situação, significaria se insurgir contra Deus e sua obra. Líder, você não acha melhor ir pela direita? Uma vez eu fui num lugar, eu não sabia disso. Aí eu cheguei lá e falei assim, irmão fulano, chamei o irmão pelo nome. O irmão não sabia que não podia chamar ele por nome. Eu vou tentar fazer a entonação dele, tá? Vigia tu na terra, homem. Ele falou desse jeito para mim. Vigia tu na terra, homem. Não é fulano de tal, é evangelista, pastor, fulano de tal. Eu, entendi. Excelentíssimo senhor doutor, né? Igual que eu falar aos juízes, né? Quase que ele falou assim, excelentíssimo senhor doutor. Eu falei, Jesus amado. E ele tinha uma cadeira que era só dele. Aí eu besta, mas também eu sou besta, irmão. Eu tentei dar uma de à vontade, eu fui lá, eles queriam contratar curso da nossa escola. Eu falei, amém, evangelista, senhor doutor. Tá bom, aí eu fui sentar na cadeira, não, sente aí. Eu falei, por que, irmão? Essa cadeira é ungida, só eu e ali é o meu não sei o que, co-pastor. Não era co-pastor, era um outro nome que ele chamava. Aí não pode sentar nessas cadeiras, umas cadeiras de plástico feia. Nem para ser umas cadeiras bonitas, daquelas assim com encosto bonito. Não, eu falei, não pode não, porque essa aí já está ungida só para nós. Gente do céu, tem lugar, acreditem, tem lugar assim, viu? Acreditem. Por isso quando você está aqui na igreja, você fala, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa. Irmão, porque aqui a gente crê na Bíblia, a gente crê na palavra de Deus. Outra coisa que eles têm, doutrinas exóticas, ensinos fundamentais exclusivos que a distinguem de qualquer outro sistema existente. Então lá é bem exótico mesmo, e eles gostam de fazer aquela coisa bem diferentona mesmo, diferente até da Bíblia. Esse que é o problema, porque uma coisa é fazer um diferente dentro daquilo que está na Bíblia e falar assim, mas a gente segue isso aqui de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais diferenciada, mas está na Bíblia, está fundamentada. Mas o estranho é quando aquele local serve uma doutrina que é muito exótica. Você vai procurar na Bíblia, você não encontra. Aí é interessante, você vai procurar em outra religião, aí você encontra. Você fala, mas isso aí não é... Igual uma vez que eu estava num movimento, eu falei, isso não é de budismo? Aí o líder falou, eu falei, o senhor era budista? Ele falou, era, mas eu achava bonito isso e trouxe para cá. Eu falei, inferno? Que isso? Aí traz o trem de Buda para nós aqui? Eu falei, gente do céu, coitado desse povo, é verdade. Aí começa a colocar umas coisas assim. Aí ele falou assim, pode procurar, se tem outra igreja que faz igual eu faço. Eu falei, não tem mesmo não, graças a Deus. Até agora eu não encontrei, só tem a dele. Então cuidado dessas doutrinas muito exóticas, a ponto... Não estou falando para não aceitar, algumas coisas são diferentes, diferenciadas, algumas coisas mais modernizadas, igual aqui, eu acho maravilhoso poder pregar, mostrando seu sermão no slide aqui, irmão. Eu não conheço igreja que permita isso, não permite, a igreja que não permite você fazer isso, que permite, olha que diferente, você usando a tecnologia para bênção. Agora, irmão, trazer uma coisa que não está na Bíblia, está indo contrário à palavra de Deus, aí não. Quarto lugar, despersonalização do adepto. Retira do adepto qualquer condição psicológica de se ver como indivíduo, somente possuindo valores reais no grupo, que Freud chamava de efeito manada, no livro dele, Psicologia de Grupo. É o efeito manada, é mais fácil... E é mais fácil quando você tem uma liderança muito carismática. Então eles põem os mais carismáticos mesmo na liderança, para fazer com que as pessoas entendam que eu não tenho valor sozinho mais. Eu só tenho valor enquanto tiver todo mundo. Quando todo mundo gritar, eu grito. Quando todo mundo parar, eu paro. Quando todo mundo pular do viaduto do chá, eu pulo. Mas está todo mundo, então está todo mundo pulando, eu tenho que pular junto. Eles não deixam mais os seus adeptos pensarem.
Eu coloquei de propósito ali a imagem dos Smiths, do filme Matrix, porque ali, aquele filme ali, quando eu dou aula de filosofia, eu dava aula de filosofia em escolas. Eu usava muito esse filme para mostrar que existem muitos sistemas políticos, religiosos e demais sistemas que nos transformam em Smiths. Que a gente fica igual, a gente só se sente inteiro quando a gente está dentro daquela identidade, daquele grupo específico, que às vezes é um grupo macabro, um grupo ruim, que está fazendo eu maltratar pessoas, e a gente não sabe nem porque está maltratando. Uma vez, irmão, os cientistas pegaram 5 macacos, colocaram dentro de uma jaula, e colocaram uma escada e um cacho de banana lá em cima. E aí, eles ficavam do lado de fora com uma mangueira de bombeiro, com água bem gelada assim, e ficavam esperando. Banana, macaco, escada. O que você acha que aconteceu? Primeiro o macaco foi lá, subiu a escada. Quando ele foi subir a escada para comer a banana, eles jogavam água nos macacos que estavam embaixo. Tchá, e um banho de água gelada. Aí todo mundo que não estava lá, os que não estavam pegando a banana, estavam levando jato d'água. Aí os macacos começaram a perguntar, opa, será que é? Aí um segundo tentou subir, os que estavam embaixo, toma banho de água gelada. Os macacos, até macaco se tocou, irmão, até os animais. Quando o terceiro tentou subir, os que estavam embaixo puxavam ele, ó, era uma sova no bichinho. Daquele momento em diante, ninguém mais subia para pegar uma banana lá em cima, senão todos que estavam embaixo recebiam. O que os cientistas fizeram? Trocaram um dos macacos, tiraram um, colocaram um macaco totalmente novo. Imagina, o bichinho novo chegou no ambiente, falou, banana, escada, ninguém sobe, eu vou subir. Quando ele subiu, quando ele começou a subir, os outros desceram ele, ó, tome surra nele, ele nem sabia porque estava apanhando. E bateram nele, toda vez que ele tentava subir na escada, ele apanhava. Aí trocaram o segundo macaco, o terceiro, trocaram 5 macacos. Teve um período onde eles tinham 5 macacos, que nenhum subia na escada, que toda vez que chegava um novo, tentava subir, apanhava sem saber por quê. E se pudesse perguntar para os outros 5, por que vocês estão batendo? Não sei, sempre foi assim aqui. Desde quando eu cheguei, ninguém pode subir naquela escada, ela deve ser muito sagrada, que todo mundo apanha. Isso é coisa de seita, despersonaliza. Você bate sem saber por que bate, apanha sem saber por que apanha, fala sem saber por que está falando aquilo. Eu só estou indo, eu vou para onde mandarem. Muito cuidado, muito cuidado. Você viu o pastor falando aqui hoje, que interessante sobre nossa igreja? É uma igreja que deixa você pensar, você tem liberdade. Esse é o nosso perigo. Então aqui nós somos uma igreja que nós deixamos esse perigo, mas ao mesmo tempo a bênção de você ser livre para falar, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero servir a Jesus Cristo. Para eu ir terminando, irmãos, limitação autocrítica. Elimina do adepto a condição mental de análise de qualquer tipo de crítica, interna ou externa, que surja com relação ao sistema, colocando-o automaticamente sempre na defensiva, não importando as evidências contrárias. É um sistema de doutrina que não adianta você explicar. Sabe aquele amigo ou parente que você tem, às vezes, que segue uma filosofia religiosa, alguma coisa, que você vai tentar explicar, por mais que você tente provar, mas cara, olha os fatos, está aqui, não, para, não. Aí ele não quer mais ouvir. Não adianta você mostrar fatos, mesmo sabendo que contra fatos não há argumentos. Eles preferem o argumento da liderança, da ideologia. E hoje tem muita ideologia política semelhante à ideologia religiosa, que não adianta você mostrar fatos, é melhor argumentos. Muito cuidado com locais que ensinam para você uma coisa que você não pode questionar mais aquilo na sua cabeça. Você não pode fazer uma mesa redonda do eu, como diz Augusto Cury, né? Vamos fazer uma conversa comigo mesmo, vamos ver se isso realmente está certo, vamos ver se a palavra de Deus confirma. Então eles cortam essa capacidade de autocrítica. Principais características psicossociais encontradas nesses movimentos agora, só para a gente fazer o fechamento final. Quais são essas características psicossociais? Primeira característica, irmão, utilização de coerção psicológica para recrutar. Se você não vir, a placa da igreja vai cair na sua cabeça, hein? Se você não aceitar Jesus, um carro pode... Um dia eu fui numa igreja desse, irmão,
Quem quer aceitar Jesus? Não, ó, irmão, daqui para fora eu não sei mais nada. Uma vez uma irmã não veio na igreja, trouxe a mãe dela, a mãe não aceitou Jesus, saiu na rua, o carro atropelou. Aí o povo já começou a levantar, mas melhor aceitar agora, antes que o carro atropele. Porque o povo ficou com medo de ser atropelado na porta. Então, ó, a utilização de coerção psicológica para recrutar, para doutrinar as pessoas e reter seus membros. Pastor, eu estou mudando de lugar, eu vou para outra igreja, irmão, não te dou a bênção não, você vai ser minha bênção, então você vai com a minha maldição. Que isso? Ainda tem a tal da cobertura pastoral, né? Gente, a gente passa por cobertura espiritual. O pastor, ele é nosso conselheiro, nosso orientador, nosso doutrinador também, quer dizer, ele dá aquelas broncas importantes, chamadas de atenção. Mas esse negócio de, não, só aqui, se for mudar de igreja, é uma pena quando muda de igreja, eu acho, principalmente quando você sai de uma igreja bíblica para uma não bíblica, mas é a escolha da pessoa. Segundo, formar uma sociedade totalitária, onde só um manda, no máximo aquele outro que foi permitido mandar junto. É o famoso calai-vos e sabei que eu sou o líder. Não é mais calai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sou o líder aqui. Terceiro, seu líder fundador é auto-ungido, dogmático, messiânico, não presta contas abertamente de suas ações em vários níveis. Gente, a gente está numa igreja que presta conta até do quanto entra e quanto sai, do que está acontecendo, do que a gente fala, é prestado conta. Nesses locais aqui, ó, primeiro o líder se auto-unge. Eu derramo sobre mim mesmo a unção, agora eu sou a quarta pessoa da Trindade, em nome de Jesus, amém. Eles se auto-ungem nas lideranças, é a quarta pessoa do seu quase nada, mas está lá achando que é alguém de importância. Eles são dogmáticos, sabe assim, ó, esse é o dogma central, não pode fugir desse dogma, e são messiânicos, ele tem a síndrome messiânica. Só acontece quando eles estão perto, quando eles estão próximos. Quarta característica, faz seus adeptos acreditarem que o fim justifica os meios, a fim de angariar fundos ou recrutar pessoas. Aí às vezes você olha para ele e fala, mas líder, vocês estão fazendo isso aí para ganhar as pessoas para Jesus? O importante é que depois que elas aceitam, é como, olha como me falou uma vez, é como se fosse uma teia de aranha. Aí depois que estão dentro da teia, aí não sai mais. Eu falei, não é isso que é evangelho. Evangelho esclarece, ele não obscurece a cabeça da pessoa, para depois que está dentro falar, maquiavélico, né? Agora você está aqui dentro, não sai mais, você não pode mais sair das... Não, nós esclarecemos. Por isso que eclesia, no grego, igreja, é os chamados para fora, assembleia dos chamados para fora dessas mentiras, dessas coisas que ficam prendendo a pessoa. A gente é chamado para a liberdade. Quinto e último lugar, para a gente orar. Sua riqueza e seu status não beneficiam seus membros ou mesmo a sociedade, apenas seus líderes e o poder organizacional. Eles estão num alto e sublime trono, e a gente, coitadinho, está aqui embaixo, só colocando mais lenha na fogueira para que eles continuem cada vez mais líderes, cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, e eles se alimentam da lã da ovelha, como a Bíblia fala. Uau, eu até suei, irmão, quase tirei a minha jaqueta. Infelizmente existem esses movimentos, existem, e se nós não vigiarmos, pode ser perto de nós. Já sei, Júnior, vamos odiar eles, vamos falar que eles vão para o inferno, não vamos nem cumprimentá-los. Não, nós vamos amá-los, nós vamos deixar eles falarem, depois a gente falar. Inclusive aqui na Bíblia, aí você pega a Bíblia, inclusive aqui na Bíblia diz, eles vão coçar, mas é que lá o líder fala, não, tudo bem, o líder pode, mas estou falando que aqui, vamos falar de Bíblia com eles, porque eu conheço pessoas que participaram desse movimento, começaram a ler Bíblia, e hoje estão libertos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos amá-los, orar por eles. Se você conhece alguém assim, vamos orar por eles? Ore por essa pessoa, tá bom? Eles merecem sim conhecer a verdade, e só tem um jeito de fazer isso, com amor, com carinho, mas com ousadia. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, pelos esclarecimentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, por nossa igreja que permite nos ensinar a Tua palavra, com liberdade, Senhor, mas também com fidelidade à Tua palavra. Muito obrigado, Jesus.
Também te pedimos por essas pessoas que estão enganadas, Senhor, por tantos movimentos, Pai, e movimentos às vezes que se caracterizam como movimentos teus, mas nós sabemos, meu Pai, que servem apenas para desvirtuar o teu povo, a tua doutrina. Nós intercedemos por essas pessoas que estão lá agora, Jesus, que eles possam, Senhor, ter um encontro com a tua palavra, não é conosco, com a nossa igreja, com a nossa placa, mas com o Senhor, meu Pai. Que eles possam reconhecer o teu senhorio e a autoridade suprema da tua palavra sobre a vida deles. Livra-os, meu Pai, dessas seitas e dessas heresias, e que nós todos aqui possamos continuar honrando, glorificando o teu nome, Jesus, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dá-nos um domingo de bênção, que nós possamos ser abençoados e abençoadores nesse dia que nós estaremos vivendo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.